Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos fazer a nossa prece?
elevarmos os nossos pensamentos, imaginarmos que estamos num imenso campo verde, florido, sentindo o suave vento acariciando a nossa face. Nos reunimos então neste momento em comunhão com os amigos espirituais da Casa de Miguel e juntos pedimos permissão para começarmos o nosso estudo de hoje com bastante alegria e esperança em nossos corações. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, por essa oportunidade de estarmos agora unidos em pensamento e também nos nossos corações para recebermos as suas suaves bênçãos da tua paz e alegria. Que assim seja, graças a Deus. Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre a lei de igualdade, que está lá no Livro dos Espíritos, que é uma das leis morais. E aí a gente pergunta, né? Será que todos nós somos iguais? Na questão 803 do Livro dos Espíritos tem o seguinte questionamento: todos os homens são iguais perante a Deus? E os espíritos respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim. Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. E com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Quando ele fala assim, todos tendem para o mesmo fim. Esse fim quer dizer a perfeição e a felicidade. Todos nós somos criados simples e ignorantes e, através das nossas reencarnações, vamos adquirir experiência e chegaremos à perfeição. Homens e mulheres são iguais perante a Deus, pois Ele concedeu a ambos a faculdade de progredir e a consciência do bem e do mal. Todos nós, homens ou mulheres, encarnados ou desencarnados, ricos ou pobres, pretos ou brancos, somos filhos do mesmo Pai, que é Deus, com os mesmos direitos e com as mesmas responsabilidades. E cada um de nós tem uma aptidão. O que um faz, o outro não faz. E assim é que cada um tem o seu papel a desempenhar. Cabe a cada um de nós desenvolver os seus talentos, as qualidades que possui. Devemos respeitar a todos, pois estamos evoluindo, todos nós estamos evoluindo juntos. O importante é ter amor no coração e fazer o bem. E agora nós vamos para a nossa historinha. Vamos lá? Lena é esta garotinha simpática que vocês estão vendo, com laço de fita nos cabelos, brincando com sua amiguinha Tita. Tita é filha da senhora que há muitos anos faz faxina na casa de Lena, e ela tem 3 irmãozinhos, diferente de Lena, que é filha única. Como é bem difícil sustentar uma família grande, a mamãe de Lena sempre ajuda a mamãe de Tita, dando algumas roupas para as crianças, material escolar, e a própria Tita aproveita alguns vestidos que a Lena, por algum motivo, não usa mais. Talvez o fato de Tita ser pobre, ou quem sabe, por não ter uma aparência tão bonita quanto a de Lena, esta, embora seja sua amiga, a trata com ares de superioridade. Em todas as brincadeiras, a parte de Tita é sempre a mais pesada.
Lena sempre é a chefe, a quem manda a princesa. A mamãe de Lena, observando que sua filha não tratava Tita com igualdade, com fraternidade, ficou preocupada. Ela não queria que sua filha crescesse com preconceitos. Quem sabe o que é preconceito? É, por exemplo, quando julgamos as pessoas pela aparência, pela cor, pela religião, etc. Achando que só os bonitos, bem vestidos, branquinhos, ricos, são bons, são educados. E isto é muito errado. E é claro que a mamãe de Lena não queria que sua filha fosse uma pessoa preconceituosa. Resolveu então fazer uma coisa. Que será que a mamãe de Lena fez? Um dia chamou à cozinha as duas meninas que estavam brincando no quarto de Lena. Crianças, disse ela, sei que vocês gostam muito de salada de fruta com sorvete, não é? Oba, mamãe! Você vai dar salada com sorvete pra gente? Gritou Lena. Eu quero o meu potinho bem cheio. E o que sobrar pode dar para a Tita. Mamãe olhou muito séria para Lena. Vocês sabem por quê? Calma, calma, continuou mamãe. Se querem salada de fruta, tem que me ajudar a fazê-la. Nós ajudamos, mamãe, falou Lena. Enquanto eu apanho a saladeira, a Tita pega as frutas e vai descascá-las. E vai jogar as cascas no lixo direitinho, viu, Tita? Mais uma vez, mamãe olhou muito séria para Lena. Sabem por quê? As duas vão pegar os potes e lavá-los. Eu descasco e corto as frutas, pois mexer com facas é perigoso. Tendo lavado logo os potinhos, as meninas foram ver a mamãe preparar a salada. Uai, mamãe, por que você só está cortando maçãs? Falou Lena. E as outras frutas? Engraçado, minha filha. Eu pensei que você só desse importância ao que fosse bonito, caro. Mas, mamãe, salada de uma fruta só? Veja as bananas, têm amassadinhos. As uvas são daquelas pretinhas, bem pequenas. O mamão está com uma cara engraçada, meio torto. Mas são gostosos, mamãe. A gente tira os amassadinhos. As uvas pretinhas são docinhas. E que importância tem o mamão estar torto se ele estiver docinho? Argumentou a menina. Que bom que você pensa assim, filhinha. Pelo jeito que você trata as pessoas que são diferentes de você, até cheguei a imaginar que julgava pela aparência. Realmente, no reino das pessoas, como no reino das frutas, existem diferenças, o que não quer dizer que a cor, tamanho, a riqueza possam fazer melhor ou pior. Lena imediatamente compreendeu que mamãe falava de Tita e, para provar que aprendera a lição, abraçando a amiguinha, falou: Mamãe, vamos fazer a salada com todas as frutas. Depois você dividirá a salada e o sorvete em partes iguais para a Tita e para mim. Olá, criançada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós acabamos de assistir a história A Salada, abordando o tema igualdade. Mas eu pergunto a vocês, o que é igualdade? Essa lei que Deus colocou na consciência de cada um de nós.
No dicionário está assim: fato de não se apresentar diferença de qualidade ou valor, ou são interpretadas a partir do mesmo ponto de vista, seja na comparação entre coisas ou pessoas. E o que vimos na história inicialmente é que Lena não agia conforme essa lei. Ela gostava de brincar com Tita, que era a filha da faxineira que trabalhava em sua casa. E tudo era difícil para Tita, mas para Lena não, pois ela era filha única. Mas a mãe de Lena estava atenta e percebeu como sua filha tratava sua amiguinha. Vocês lembram? Lena era sempre a mandona e Tita era sempre a que ficava com a pior parte, além da diferença do físico delas. Um dia, a mãe de Lena chama as meninas e pede ajuda para fazer uma salada de frutas com sorvete. E Lena novamente mostra sua superioridade querendo um pote bem cheio e diz que o que sobrar pode dar para Tita. E ainda por cima, dita as regras dizendo que Tita deve pegar as frutas, descascar e jogar as cascas no lixo. Mas a mãe de Lena diz que criança não deve mexer em facas. Logo depois, as crianças percebem que a mãe de Lena só descascava e cortava maçãs. Lena perguntou o motivo e vocês lembram o que a mamãe disse? Sobre o mamão que parecia torto, que as bananas estavam amassadinhas, as uvas eram pretinhas e pequenas. Lena, por gostar muito dessas frutas, reclamou, dizendo que gosta assim mesmo e que não se incomodava do jeito que estavam. E olha que lição a Lena recebeu quando sua mãe lhe disse que achava que ela julgava pela aparência das coisas. E a explicação dada para ensinar sua filha foi muito legal. A mãe disse que há diferença entre as frutas, entre as pessoas, mas que cor, beleza, dinheiro não define uma pessoa. Lena, então, compreendeu o ensinamento de sua mãe, percebendo como ela tratava desrespeitosamente a sua amiguinha. E a salada, depois de pronta, foi dividida em partes iguais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento e nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Algumas são perfeitas e outras têm defeitos físicos. Existem pessoas altas e baixas, os cabelos são diferentes também. A cor da pele é diferente, as pessoas são diferentes umas das outras. No Livro dos Espíritos, a questão 803, tem a pergunta assim, perante Deus, são iguais todos os homens? E olha que resposta. Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol nasce para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Ou seja, devemos avaliar, refletir antes de falar e fazer qualquer coisa para não ferir ou machucar os outros, independente de quem seja, conhecido ou não. Agora, nós vamos passar para uma outra etapa da aulinha de hoje, com uma atividade muito legal com a tia Bia. Beijinhos, tchau, tchau! Olá, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? O jogo de hoje é sobre a lei de igualdade, que é o nosso tema, e é um questionário. Funciona assim, eu vou ler uma frase junto com vocês e a gente vai ter que pensar se isso nos torna diferentes ou se isso nos torna iguais. Vamos começar? Temos um coração. Isso nos torna diferentes ou nos torna iguais?
Bom, todos nós temos um coração. Não só aquele coração no sentido físico, que é o órgão que bombeia sangue para o nosso corpo, mas também aquele no sentido emocional. Todos nós amamos alguém, temos a capacidade de amar. Então, isso nos torna iguais. Ah, acertamos! Vamos para a próxima? Nossos gostos. E aqui eu coloquei uma imagem de alguns salgadinhos, um quibe e uma coxinha, e de doces, um delicioso brigadeiro ou beijinho. Vai ter gente, como eu, que vai preferir o doce. E tem gente que pode preferir o salgado. É o nosso gosto. Cada um tem um gosto diferente. Pode ser um time de futebol, pode ser um desenho favorito. Então, isso nos torna diferentes. Vamos ver? É, isso aí, acertamos. Agora, somos espíritos. Isso nos torna diferentes ou isso nos torna iguais? Todos nós somos um espírito. Aqueles como eu e você, que estão dentro de um corpinho, somos espíritos encarnados. Aqueles que já não têm mais esse corpinho, que já desencarnaram, são espíritos desencarnados, que estão na pátria espiritual. Então, isso nos torna iguais. Afinal de contas, todos nós somos espíritos, cada um com sua individualidade, mas todos nós somos espíritos. Muito bem, já acertamos 3. Agora vamos para a próxima. Nosso conhecimento. Cada um tem um conhecimento, não é? Que pode ser diferente do outro. Vou explicar melhor. Vai ter gente que vai estar no 6º ano, vai ter gente que vai estar no 3º ano, não é? Cada um pode ter um conhecimento diferente. Ou então pode saber fazer uma comida especial ou fazer algum tipo de artesanato ou trabalho manual que o outro não saiba. Então, o nosso conhecimento, aquilo que a gente sabe, que a gente já aprendeu, é o que nos torna diferentes. Vamos ver? Ah, isso mesmo, acertamos. Vamos passar para a última. Nosso corpinho. Nosso corpinho, ele é diferente, não é? Um do outro. Nós temos cabelos diferentes, cor dos olhos, cor da pele, formato do corpo. Alguns usam óculos, outros não. Então, temos corpos diferentes. Vamos ver? É isso mesmo. Agora vamos revisar todas as nossas respostas. Nós somos iguais, nós temos um coração, nós somos espíritos, podemos substituir também por somos irmãos, somos todos filhos do mesmo Deus. Nossos gostos são diferentes. Nosso conhecimento, aquilo que a gente adquire ao longo dessa encarnação, dessa vida, ou até mesmo de outras vidas, é diferente, pode ser diferente de outra pessoa. E compartilhar esse conhecimento com o outro, a gente só cresce, não só dividindo, mas também adquirindo novos conhecimentos, porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar para alguém e também alguma coisa a aprender. E o nosso corpinho, que é diferente um do outro, mas lembrando, todos nós somos espíritos. Então, tem coisas que nós somos diferentes e somos iguais. E não é por isso que nós deixamos de ser filhos do mesmo Deus. E entender que somos iguais perante a Ele. Agora, vamos à nossa prece final. Beijo em todos e uma excelente semana. Tchau, tchau! Deus Pai,
sabemos que em tudo há uma ordem divina, embora muitas vezes não a detectamos. Amplia nossa visão, Senhor, para sentirmos no fundo de nossas almas que essa divindade se manifesta em tudo, expressando a sua origem celestial. Que possamos nos identificarmos com essa vibração que emana de Ti, para que haja harmonia em nossas vidas, em tudo que realizamos e com quem estamos. Que os nossos aparentes problemas e dificuldades que possam surgir nesse ano de 2022 sirvam para trabalharem juntos para o nosso bem e progresso. Que a gente perceba de que não seguimos ao léu e o que o Senhor é amor e está em tudo. Que possamos cooperar nas suas soberanas leis para que elas cooperem conosco, trazendo-nos a paz e abençoando as nossas horas. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.
quem poderá dizer que segue o Mestre? Quem saberá o que é seguir? E quem poderá vencer o medo de viver? Quem chegará onde quis? E onde quer que você vá, leva contigo essa lição de manter sempre a sua fé em Jesus dentro do coração. E onde quer que você vá, leva contigo essa lição de manter sempre a sua fé em Jesus dentro do coração. Morrer é uma despedida, nascer também. A vida é feita de encontros e despedidas e de inúmeros recomeços. Que a gente aprenda sempre, 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 sempre a agradecer a Deus por todos eles. O mais difícil que seja partir. É difícil ir embora, mesmo que eu precise partir. Deixar pra trás toda uma história e assim prosseguir. Tempo que me chama agora para um novo rumo trilhar. Guardo vivo na memória o que me faz confiar. Feito um pássaro no ninho que descobre a imensidão. Feito chuva de mansinho procurando o chão. Aonde eu irei? Não sei bem ainda. O que encontrarei? Não sei nem dizer. Mas o que esquecerei? Que a minha vida está ligada de vocês. Aonde quer que eu vá, qualquer caminho, sempre irei lembrar que somos um. Mas para o amor não há Um só cantinho em que não possa estar. É difícil ir embora, mesmo que eu precise partir. Deixar pra trás toda uma história e assim prosseguir. Tempo que me chama agora para um novo rumo trilhar. Guardo vivo na memória o que me faz confiar. Feito pássaro no ninho que descobre a imensidão. Feito chuva de mansinho procurando o chão. Aonde eu irei? Não sei bem ainda. O que encontrarei? Não sei nem dizer. Mas nunca esquecerei. Que a minha vida está ligada de vocês. Aonde quer que eu vá, qualquer caminho, sempre irei lembrar que somos um. Pois para o amor não há Um só cantinho em que não possa estar. Você olha pra trás, o que sente, o que ficou,
que não lhe serve mais. Talvez seja agora a melhor das horas pra recomeçar. Seja o que for, o pior passou. Vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo, o coração. Vem ser quem sempre sonhou, dar a vida à sua mão, perceber que a gentileza é oração. Vem ouvir a nova canção, implantar o evangelho de vez no mais sagrado templo, o coração, o coração, o coração. Avisos de outubro. Dedo, Departamento Doutrinário. Estudar para compreender. Compreender para amar. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição essencial à paz. O SEM oferece vários cursos doutrinários. Os cursos estão sendo realizados no modelo online. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal, O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza, 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização Espírita da Criança e da Família, todo sábado às 15 horas. Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, MEPA. Nossa mocidade retornou ao presencial temporariamente em um novo dia e horário, domingo, de 9 às 10h30. Evangelização de bebês, de 0 a 3 anos. Escolinha de Evangelização Vicente de Paulo, 3 a 12 anos. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, MEPA, de 13 a 21 anos. E setor da família, aberto a todos que queiram participar. Informações pelo WhatsApp com Miriam, 997969017. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira contribuir financeiramente para a aquisição dos itens, bem como das mensalidades, sua contribuição pode ser feita por Pix, CNPJ
482-901-0001-07 ou depósito em conta corrente, Centro Espírita Miguel, mesmo CNPJ, Banco do Brasil 001, agência 1524-5, conta corrente 130025-3. É importante que as operações sejam informadas por e-mail tesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp 991586760. Apadrinhe uma criança neste Natal. As fichas de cadastro e maiores informações com Carmélia no DEA. Telefone 99243-2206 ou e-mail carmelia.maia.fonseca@gmail.com. Precisando conversar? Você não está sozinho. Procure nosso atendimento fraterno. Presencial, domingos de 9 às 10 horas e às quintas-feiras de 13h30 às 14h30. No virtual, faça um agendamento pelo WhatsApp 95904-9094 ou pelo e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com ou ligue para 97506-2671, às terças-feiras, de 9 às 11 horas. Campanha de irradiação pela paz. CERJ, 15º Seu. Toda terça-feira, às 9 horas, no canal do YouTube do 15º Seu CERJ Oficial. Retornamos ao presencial. O uso da máscara é opcional. Reuniões públicas, domingos às 9 horas e às quintas-feiras às 14h30. Fluidoterapia, às terças-feiras às 19h30 e às quartas-feiras às 9 horas. Prece da Saudade. Em outubro, estamos retornando ao presencial em novo horário, às quintas-feiras, às 18 horas. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Fluidoterapia, terças-feiras às 19h30 e reunião pública, sextas-feiras às 20 horas. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião pública aqui da nossa Casa de Miguel, através do nosso canal do YouTube. É muito bom recebê-los aqui. Aqueles que chegam pela primeira vez, sintam-se acolhidos, que Jesus abençoe a cada um de vocês. Bom, vamos lá. Eu, Kátia, vim trazer hoje, então, as nossas reflexões dessa noite, anunciar para vocês que quem fará a página de abertura será o Renan. A prece inicial eu vou trazer para vocês. E o nosso companheiro querido Renato, ele vai trazer um tema que, com certeza, sempre é mais um tema que nos auxilia em muitas reflexões. Essa noite ele vai falar sobre, até uma pergunta: a morte existe? Olha só, é bom para a gente refletir, não é? Então, eu peço a vocês que fiquem conosco, pedindo também que Jesus envolva a cada um de nós, que possa entrar em nossos lares, né? Com muito amor, com muita luz. A gente, olha,
A nossa casa já está no presencial, tá bem? Temos só reunião de sexta-feira funcionando online. As demais reuniões, sendo fluidoterapia, de terça-feira às 19h30 e quarta-feira, 9 horas da manhã, estão presenciais. A Prece da Saudade está acontecendo em horário agora das 18 horas, 18 às 18h30, também presencial, é sempre às quintas-feiras, tá bom? E reunião pública presencial nós temos quinta-feira às 14h30 e domingo às 9 horas da manhã, presencial também. Nós temos a nossa recepcionista que está sempre nos acolhendo aí, né, aqui no chat. Qualquer dúvida também, elas estão sempre retirando com muita boa vontade. Fiquem conosco, que Deus abençoe a cada um de nós, pedindo sempre a Jesus que possa envolver o nosso companheiro Renato, para que ele possa ser muito claro em todas as reflexões que vai trazer para todos nós. Fiquem com Deus. Beijo grande. Do livro Escrínio de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. À frente da morte. Não ouvides que, além da morte, continua vivendo e lutando o espírito amado que partiu. Tuas lágrimas são gotas de fel em sua taça de esperança. Tuas aflições são espinhos a se lhe implantarem no coração. Tua mágoa destrutiva é como neve de angústia a congelar-lhe os sonhos. Tua tristeza inerte é sombra a escurecer-lhe a nova senda. Por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para a frente, honrando-lhe a confiança, como a fiel execução das tarefas que o mundo te reservou. Não vale a deserção do sofrimento, porque a fuga é sempre a dilatação do labirinto em que nos arroja a invigilância, compelindo-nos a despender longo tempo na recuperação do rumo certo. Recorda que a lei de renovação atinge a todos e ajuda quem te antecedeu na grande viagem. Como o valor de tua renúncia e com a fortaleza de tua fé, sem esmorecer no trabalho, nosso invariável caminho para o triunfo. Converte a dor em lição e a saudade em consolo, porque de outros domínios vibratórios, as afeições inesquecíveis te acompanham os passos, regozijando-se com as tuas vitórias solitárias, portas adentro de teu mundo interior. Todas as provas objetivam o aperfeiçoamento do aprendiz e, por enquanto, não passamos de meros aprendizes na terra, amealhando conhecimento e virtude, em gradativa e laboriosa ascensão para a vida eterna. Deus, a suprema sabedoria e a suprema bondade, não criaria a inteligência e o amor, a beleza e a vida, para arremessá-los às trevas. Repara em torno dos próprios passos. A cada noite no mundo segue-se o esplendor do alvorecer. O inverno áspero é sucedido pela primavera estuante de renascimento e floração. A lagarta que hoje se arrasta no solo, amanhã librará em pleno espaço com asas multicolores de borboleta. Nada perece, tudo se transforma na direção do infinito bem. Compreendendo, assim, a verdade, entesourando-lhe as bênçãos, aprendamos a encontrar na morte o grande portal da vida e estaremos incorporando em nosso próprio espírito a luz inextinguível da gloriosa imortalidade.
Boa noite, amigos queridos que chegaram até aqui. Vamos aproveitar desse momento que já fomos envolvidos através da ambientação, unir os nossos pensamentos, unir nossos corações, formando assim as vibrações necessárias e elevá-las até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso mestre guia, até nossos amigos espirituais, guias espirituais da nossa casa de Miguel, para agradecer essa oportunidade, para pedir a presença de todos vocês adentrando em nossos lares, envolvendo cada um de nós, daqueles que estão conosco, envolvendo também nossos irmãos em humanidade, indistintamente aonde estiverem. Que seja assim uma corrente fluídica. Também queremos, Senhor, além do agradecimento de estarmos aqui, te pedir também que tu possa iluminar os pensamentos, a fala do nosso companheiro ou companheira que nos será trazido aqui para trazer essas reflexões dessa doutrina bendita que tanto nos esclarece, mas que muitas das vezes fechamos os nossos olhos. Então que possamos, Senhor, não só abrir os olhos, mas abrir os nossos corações para que esses ensinamentos, essas orientações, essas reflexões dessa noite possam fazer sentido para cada um de nós e assim percebermos a necessidade de refletirmos, de modificarmos, de, enfim, Senhor, mudarmos, desfazendo do homem velho em prol, Senhor, das oportunidades que tu vem tanto nos falando sobre a verdadeira felicidade. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Bem-vindos à nossa reunião das noites de sexta-feira. E que a paz de nosso bondoso Pai nos acompanhe na noite de hoje. E que as nossas mentes e corações estejam abertos para compreender as reflexões que aqui serão comentadas e que possamos receber os remédios necessários para o nosso conforto e equilíbrio. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador da Casa de Miguel. Hoje conversaremos a respeito da seguinte pergunta: a morte existe? Gostaria, antes de tudo, lhes dizer que nada de novo irei trazer nesta reflexão. Quando lemos as obras da codificação, que trouxeram os ensinamentos administrados pelos espíritos e que foram organizados por Allan Kardec de forma brilhante, é possível, de forma bem clara, encontrar as devidas respostas a esta pergunta. Também temos, a partir das obras de Kardec, outras obras que o Espiritismo nos presenteia e que fazem larga referência a este tema, tal como a coleção de livros ditados por André Luiz.
Narrarei agora um trecho da mensagem de André Luiz que está contido no livro Nosso Lar. A vida não cessa. A vida é fonte eterna. E a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali. Avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminho das almas, misteriosos caminhos do coração. É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe, no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. André Luiz. E por que ainda nos fazemos esta pergunta? Por que ainda temos incertezas a respeito deste tema? O que nos falta para encararmos de forma positiva este momento de transição? Para tal, gostaria de convidar todos vocês a refletir sobre o que entendemos a respeito do que é o futuro. Sendo assim, lanço as seguintes perguntas para todos nós. Até aonde vai nossa visão sobre o nosso futuro? A que distância do hoje vai o nosso pensamento? Ele vai além do momento que denominamos como morte? Nos enxergamos e nos imaginamos além desse momento? O que nós seremos e como estaremos além desse momento? Normalmente, nos deixamos levar somente pela vida cotidiana. E as nossas preocupações, em via de regra, giram quase sempre em torno da sobrevivência do nosso corpo físico. Focamos os nossos esforços em assuntos e problemas que só dizem respeito às necessidades da matéria e lançamos nosso olhar num futuro que, no máximo, compreende o que vem depois de nossa aposentadoria. Falar da morte é um grande tabu.
é um assunto proibido, indesejado, e que a grande maioria nem quer saber a respeito. E esta visão, que é passada de geração em geração, permeia a sociedade como um sopro arrepiante que faz gelar a nossa espinha dorsal. Porém, quando colocamos o assunto da morte trancafiado em uma caixa 7 chaves e enterrada o mais fundo possível, a tornamos algo completamente desconhecido. E o desconhecido, por si só, é algo que em muitos causa desconforto, receio e temor. Não ter noção do que virá, não compreender o que está por vir, nos faz concentrarmos somente naquilo que já possuímos, que aparentemente é concreto e que nos é conhecido. Será que é por isto que temos um certo temor pela morte? No livro Obreiros da Vida Eterna, ditado por André Luiz a Francisco Cândido Xavier, Emmanuel faz a seguinte observação no prefácio do livro. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Embora a intuição sussurre nos nossos ouvidos de que a vida não se encerra no túmulo, há o medo do que se considera o desconhecido. E a morte, para um bom número de nós, é este desconhecido, é este indesejado. Mas para tantos outros, a morte é também uma passagem para um tempo de dor e sofrimento, ou até mesmo para o nada, como dizem os materialistas, que se apoiam em afirmações como: nunca ninguém foi e voltou para contar. Por engano, pois diversas pessoas que hoje o Espiritismo chama de médiuns, mesmo antes do advento do próprio Espiritismo, serviram como ponte para que os chamados mortos voltassem a fim de dar testemunho de que a vida prossegue além da matéria. O conhecimento é a chave para dissipar o medo, iluminar o que está escondido, desmistificar o desconhecido. Falar a respeito da morte e tudo que envolve esse momento é o que precisamos para encarar essa transição com a naturalidade que lhe é devida. O Espiritismo matou a morte, conforme a compreendíamos. As explicações passadas pelos espíritos responsáveis pela codificação, as comunicações documentadas daqueles que efetuaram a travessia entre o nosso mundo material e o mundo espiritual,
nos dão a certeza de que continuaremos, de que teremos consciência de nós, que não perderemos tudo o que conquistamos no que se refere a conhecimento e experiência individual. A morte deixou de ser a porta para o nada, conforme os materialistas, ou a passagem para um paraíso estático ou um inferno sem fim, segundo algumas filosofias religiosas. Falar da morte nos conclama a refletir sobre as nossas escolhas e atitudes. Entendendo que nós somos espíritos imortais e que a morte é o momento de transição entre o mundo material ou corpóreo e o mundo espiritual, e que o mundo espiritual é o nosso verdadeiro lugar, passaremos a questionar a nossa visão de mundo. Com a nossa vida não se acabando no túmulo, com a nossa continuidade sendo algo concreto, o nosso ponto de referência deverá se alterar para que fique de acordo com essa nova realidade. Os valores fundamentais que são cultuados nos dias de hoje, como ter pelo ter e o prazer pelo prazer, vão perder força. A visão dessa continuidade aliada ao mecanismo da reencarnação, tão bem explicado pelo Espiritismo, nos fará promover a busca da nossa reforma íntima, que é de extrema importância para nos ajustarmos com as leis divinas, as quais estão escritas em nossa consciência. Como tudo na vida, o fenômeno da morte tem as suas características próprias. E para termos uma noção desse momento e de alguns fatores que a envolvem, vou me valer do caso da desencarnação de Dimas, que nós encontramos no livro Obreiros da Vida Eterna, ditado por André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. E aqui vos falo de forma resumida a história dele descrita no livro. Assíduo colaborador dos serviços de assistência, faz muitos anos, Dimas veio de uma colônia espiritual e por pouco mais de meio século se consagrou à tarefa obscura para melhor atender aos divinos desígnios. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. Fez-se credor feliz de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre se conduziu no ministério. Era chegado para ele o tempo do descanso construtivo. André Luiz compreendia mais uma vez que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação e, por isso, seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Mas a esposa do médium, ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes, que a expressão fisionômica denunciava, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo força de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos,
dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Jerônimo, o benfeitor responsável por auxiliar Dimas no processo de desencarnação, informou que a pobre amiga era o primeiro empecilho a se remover. Improvisariam temporária melhora para o agonizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflita. Somente depois de semelhante medida conseguiriam retirá-lo sem maior impedimento. As correntes de força exteriorizadas por ela infundiam vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. Jerônimo aplicou passes longitudinais, desfazendo os fios magnéticos que se entrecruzavam sobre o corpo abatido. Também era necessário fornecer a Dimas melhoras fictícias a fim de tranquilizar os parentes aflitos. O quarto estava repleto de substâncias mentais torturantes. E sob a influência intensiva de Jerônimo, pouco a pouco Dimas se acalmou e respirou em ritmo quase normal, dando sinais de significativa melhora. Em vista das melhores obtidas, houve expansão de júbilo familiar. O médico foi chamado. Radiante, o clínico asseverou que os prognósticos contrariavam suposições anteriores. Renovou as indicações, dispensou os anestésicos e recomendou ao pessoal doméstico que entregasse o doente ao repouso absoluto. Dimas acusava melhoras surpreendentes. Era razoável, portanto, que o quarto fosse deixado em silêncio para que ele tivesse um sono reparador. Em breves minutos, o compartimento ficou solitário, facilitando aos benfeitores o serviço. Conseguimos, através desse caso, fazer algumas conclusões extremamente importantes para o nosso dia a dia. Uma das mais importantes é que as atividades no bem estabelecem vínculos que nos ajudarão ao longo de nossa caminhada, inclusive num momento tão importante como a desencarnação. Um outro aspecto, não menos importante, é o cuidado que devemos ter com os nossos pensamentos. O pensamento é força e dependendo de como os nossos pensamentos são direcionados, poderemos dificultar o processo de desligamento do corpo físico, tanto o nosso como o daqueles a quem estamos a visitar ou acompanhar neste momento de extrema importância. Pensamentos inconformados com a situação, exigências descabidas, postura egoística diante dos momentos derradeiros de permanência do espírito no plano físico, só aumenta o sofrimento de quem parte e ainda cria embaraços para o processo desencarnatório. Aprendamos a exercitar a prece
edificante quando estivermos em um velório, ou mesmo em um hospital, visitando alguém em seus momentos de despedida do plano físico. É um ato de verdadeira caridade que estaremos praticando, ajudando o espírito no seu retorno à pátria espiritual. Cultivemos em nós, no nosso dia a dia, esse hábito de salutar refrigério, pois a prece edificante e de coração é uma atitude que ilumina, que estabelece laços de amor e é extremamente reconfortante para todos os envolvidos. E quando, na hora de voltarmos para a nossa verdadeira casa, a prece será de imensa utilidade para que façamos este retorno da melhor maneira possível. É importante ressaltar que o Espiritismo não prega frieza ou negação de sentimentos. A separação provisória, em função do retorno à pátria espiritual, tanto para quem permanece no plano físico, como para quem adentra nesta nova fase, é fator justo para que venhamos a sentir saudade. É natural esse sentimento, pois da mesma forma sentimos saudade daqueles que estão momentaneamente longe de nós devido a uma viagem, ou mesmo por ter se estabelecido em outra cidade, estado ou país. O que não devemos cultivar em nossos corações é o sentimento egoísta que quer aprisionar junto de nós aqueles que devem partir. Imaginemos o seguinte: vamos considerar a partida justa e de grande valia. E tendo conhecimento de que aquele a partir irá ter oportunidade de grande desenvolvimento pessoal, como podemos querer lhe impedir de ter esta experiência engrandecedora? Ou mesmo em uma situação em que alguém que está doente e cujo tratamento para a cura esteja em outro país e que não poderemos junto dele viajar e acompanhar o processo? Vamos, por capricho nosso, fazer com que o doente fique ao nosso lado sofrendo? Será um ato de caridade ao adotarmos um pensamento de compreensão e resignação nestes momentos, em que damos até logo àqueles que seguem à nossa frente rumo à erraticidade. Deixar o ente querido ir, sem as algemas do egoísmo e envolto com os nossos pensamentos de ternura, é um grande ato de amor que ele irá certamente agradecer. A separação, devido ao desencarne de algum membro da família, sempre gera mudança no nosso dia a dia, no dia a dia do grupo familiar. As atividades que competia ao que desencarnou precisarão ser redistribuídas. Precisarão que nós nos acostumemos com essa situação. Toda adaptação à nova ordem deverá ser estabelecida. Acostumar com as mudanças leva tempo. E devemos ter isto em mente para melhor nos prepararmos e passar
por esta fase. Trazendo agora Joana de Ângeles para a nossa reflexão, no prefácio do livro Além da Morte, psicografado pelo médium Divaldo Franco e ditado pelo espírito de Otília Gonçalves, ela nos traz o seguinte alerta. Além da morte, chegam, sem solução de continuidade, as imensas caravanas de emigrantes da Terra, procedentes dos mais variados rincões do orbe, trazem estampados no espírito os sinais vigorosos que lhes refletem os últimos instantes num veículo celular. Aportam o grande continente da erraticidade, conduzindo a bagagem dos feitos acumulados durante o trânsito pelo mundo das expressões físicas. Nem anjos, nem demônios, mas homens que eram, homens que continuam. A desencarnação não lhes modificou hábitos nem costumes, não lhes outorgou títulos nem conquistas, não lhes retirou méritos nem realizações. Cada um se apresenta como sempre viveu. Não ocorre milagre de transformação para os que atingem o grande porto. Raros despertam com a consciência livre após a inevitável travessia. A incontável maioria, vinculada atrozmente às sensações animalizantes, se jugula as lembranças daquilo em que se comprazia e se demora desditosa em bandos, quais salteadores enlouquecidos, pervagando em volta do domicílio carnal, até que a lei excelsa os recambie ao renascimento. Morrer, longe de ser o descansar nas mansões celestes, ou expurgar sem remissão nas zonas infernais, é pura e simplesmente começar a viver. Após a disfunção celular, a consciência comanda o espírito e o peso específico das vibrações, por afinidade, encarrega-se de fixar cada um no quadro das necessidades evolutivas. Todos os que se demoram no plano físico defrontarão, agora ou mais tarde, as realidades espirituais e aprenderão visualizando o processo da própria evolução, retificando opiniões, disciplinando observações, experimentando. A morte a todos aguarda, e a vida é a grande resposta a todos os enigmas. Preparar-nos para esses imperiosos acontecimentos é tarefa inadiável que ninguém pode desconsiderar. Joana de Ângeles. Precisamos entender que a vida é um ato contínuo e que não sofre rupturas. Como espíritos imortais que somos, filhos de um Pai sábio, justo e amoroso, não estamos relegados ao nada ou a um sofrimento sem fim. O nosso destino é o progresso individual, mas a velocidade deste progresso depende de nossas escolhas, já que somos detentores,
conforme a vontade de nosso Pai, do livre-arbítrio. Todos os momentos pelos quais passamos e como passamos é fruto direto de nossas atitudes, da nossa forma de ver e encarar a vida, conforme o nosso conhecimento dela. E o momento do desencarne, tanto nosso como daqueles que nos cercam, não poderiam fugir a este preceito. Estudemos e nos preparemos da melhor forma possível para este e todas as outras situações que a vida nos oferece. Estamos em uma escola de amor, aprendendo a amar. Tudo o que acontece conosco é para que despertemos e desenvolvamos o nosso melhor. Mesmo que em um primeiro instante não consigamos enxergar o aprendizado que será recolhido de cada situação. E ainda, recorrendo a Joana de Ângeles, ela faz o seguinte apontamento a respeito do entendimento do processo que envolve a morte. A consciência da morte, com as consequentes ações preparatórias para o transpasse, favorece o ser com harmonia interior e segurança pessoal. A lucidez em torno dos deveres propele a criatura ao burilamento íntimo, e ao fazê-lo, descobre que o amor é a fonte inexaurível de recursos para facultar-lhe o tentame. O amor que expande, liberta-o das paixões escravizadas que perturbam e infelicitam. Como dito antes, estudar e trabalhar no bem nos conduzirá a este estado de consciência de que Joana falou. E como consequência natural, adquiriremos a lucidez em torno dos nossos deveres, juntamente com a busca de nossa reforma íntima. O que precisamos é dar o primeiro passo. E após o primeiro passo, continuar, pois temos muito caminho a percorrer. Mas não nos deixemos desanimar pelas dificuldades do caminho, que com certeza iremos nos deparar. Tenhamos o conselho de Jesus sempre conosco, que diz: vigiai e orai. E façamos da oração o nosso porto seguro para os momentos de tormenta que serão alertados pela nossa vigilância. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza.
A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho. Obrigado a todos pela atenção que nos dispensaram. Espero que todos tenham um final de semana de bastante reflexão e uma semana de muito trabalho no bem individual e coletivo. Que possamos deixar Jesus adentrar em nossas vidas e que deixemos os nossos corações serem embalados pelo amor de nosso Pai. Uma boa noite a todos e obrigado, Pai, por tudo que nos concedeu e por tudo que nos concede. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, agradecer pelas reflexões da noite e pedir a permissão para ler a prece de Abigail, que está no livro Paulo e Estevão, de Francisco Cândido Xavier. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despressa, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Graças a Deus. Jesus, nos seus braços eu posso ter a luz e seguindo seus passos eu sei que nos conduz pelo caminho leva até
nos prometestes. Quando soubermos amar, mas, Mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina